Boa noite. Nós estamos aqui no nosso estudo bíblico e oração da Igreja Batista Central de Lavras, nesse curso chamado Curso Completo de Escatologia, e hoje nós vamos trabalhar mais uma lição, chamada Escatologia Individual e as Ressurreições. Eu repito um pouco o que já falei há dias atrás, uma lição anterior sobre escatologia individual. Eu retomo isso e acrescento o estudo sobre as ressurreições. Nós vamos ver que haverão 5 ressurreições. 5 ordens de ressurreição divididas em 2 grupos. As 4 primeiras ordens de ressurreição, a Bíblia chama de primeiro grupo de ressurreição, ou primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. E um último grupo, o segundo grupo de ressurreições, que a Bíblia chama de segunda ressurreição, que é a ressurreição para o juízo, para a condenação. A pergunta que nós podemos fazer, de novo, é o que acontece conosco depois da nossa morte. Esse é o slide número 1, que é a capa do nosso estudo de hoje. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Pai nosso, pedimos ao Espírito Santo, em nome de Jesus, que nos ilumine, que nos esclareça, que nos ajude a entender a Tua palavra, porque o Senhor Jesus disse que é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, e é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas profundamente, todas as coisas de Deus. Por isso oramos com fé, com certeza, vamos receber, porque pedimos com fé e unanimidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, o Espírito Santo vai te ensinar, irmã, irmão, com profundidade, você vai ficar impressionada e impressionado como é que o Espírito Santo vai te iluminar, te esclarecer e te ensinar. Agora e depois, e depois, e depois, e depois, maravilhoso o ensino pessoal do Espírito Santo. Claro que usando a Bíblia, Ele vai explicando a Bíblia para você. Nosso slide 2 tem aí um esquema que fala de maneira simples qual é a ideia da escatologia individual, que é o estudo do estado intermediário. O que é o estado intermediário? É o que acontece com cada ser humano entre a morte física dele e a ressurreição física dele. Todo mundo vai morrer fisicamente, a não ser aqueles que foram arrebatados, só esses que não vão morrer. Mas é uma ínfima parte da humanidade. A grande parte da humanidade, a quase totalidade da humanidade, vai experimentar a morte física. E todo mundo vai ressuscitar fisicamente também, inclusive os ímpios. Não só os santos, os salvos, os cristãos, mas também os ímpios. Porque Deus fez o homem para ser espírito, alma e corpo. E esse desencarne, que a morte física faz, é um estado intermediário, daí o nome intermediário, provisório, momentâneo, não vai durar para sempre, porque todos os seres humanos que morreram vão voltar a ter um corpo físico. Alguns para a bem-aventurança eterna, outros para a condenação eterna, mas o gozo da bem-aventurança eterna será no espírito, na alma e no corpo, assim como o sofrimento no tormento eterno será no espírito, na alma e no corpo. Vamos para o slide 3. Todos morrerão e todos ressuscitarão. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Adão, nosso pai, pecou, ele transmitiu geneticamente, junto com Eva, essa inclinação para o pecado, e como o pecado sempre gera a morte, o salário do pecado é a morte, todos os homens morrem, por causa desse pecado que foi transmitido lá por Adão e Eva, nossos primeiros pais. Alguns chamam de pecado original, nesse sentido de ser o pecado de Adão e Eva lá no Éden, ser o pecado que originou toda a fraqueza humana para os outros pecados e a inclinação humana para os pecados, está correto falar que é um pecado original. Independentemente se estão salvos ou condenados, todos morrem fisicamente. Também, correspondentemente, independente se são salvos ou condenados, todos ressuscitarão fisicamente e definitivamente um dia. As pessoas que habitarão os novos céus e a nova terra, os salvos, habitarão com corpos físicos, ou seja, o gozo da salvação será um gozo espiritual, um gozo psicológico, emocional e um gozo físico.
Nós vamos ter prazer no corpo também, um corpo glorificado que nós vamos ter. O próprio corpo terá prazer e será gostoso, o clima será gostoso, as coisas que nós vamos comer e beber serão gostosas. Toda a textura dos lugares que nós vamos assentar ou dormir serão gostosos. O nosso corpo estará continuamente se sentindo em prazer na nova terra e nos novos céus, que são para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Mas também as pessoas que forem lançadas na condenação do lago de fogo, serão lançadas com seus corpos físicos também. Então, o inferno de fogo, o inferno final, o lago de fogo, que será um lugar onde Jesus falou que há tormento eterno, onde o fogo não apaga, o bicho não morre, onde há choro e ranger de dentes continuamente, será um sofrimento, um tormento espiritual, um tormento psicológico e emocional e um tormento físico. As pessoas vão sentir dores físicas, inclusive. Terrível. Por isso que nós instamos com todos os homens e mulheres se convertam a Cristo. No slide 4, vem a pergunta: como será a ressurreição dentre os mortos? O texto fundamental para responder essa pergunta está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não é o único texto da Bíblia que fala de ressurreição, não é o único. Mas eu estou dizendo que é o texto fundamental, ou seja, o texto mais rico nele mesmo para explicar sobre a ressurreição. Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios fala da ressurreição. Todo o capítulo 15. Mas nós vamos extrair aí só alguns versículos, do versículo 20 ao 26. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele, Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele, Cristo, reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A palavra ordem, no slide 5, a palavra ordem, slide 5, irmão, a palavra ordem, no grego, é a palavra tagma, que significa batalhão. Ou seja, Paulo aí usou, pelo Espírito Santo, uma palavra militar. Paulo está dizendo assim: a ressurreição não vai ser todo mundo de uma vez, não. Haverá uma ordem de batalhões que ressuscitarão um depois do outro. Vamos lá? Slide 6. Você está vendo aí um exército marchando. Então Paulo está dizendo assim, o Espírito Santo está dizendo assim: a ressurreição dos mortos será na forma de um desfile militar. Os soldados, num desfile militar, não costumam marchar todos juntos. Às vezes sim, mas é mais bonito quando eles se separam em batalhões, até porque os batalhões podem ter significados diferentes. Podem ser tropas de elite, um lado, pode ser de um tipo de uniforme, um é homem, outro é mulher, e assim por diante. Então o desfile militar, normalmente, ele é feito com batalhões distanciados uns dos outros. Aí está um exemplo de um desfile militar por batalhões. E o Espírito Santo está falando assim: a ressurreição vai ser desse jeito aí. Não vai ser todo mundo junto. Não, não vai ser assim. Por isso que Paulo fala, pelo Espírito Santo, a ressurreição será segundo uma ordem. Slide 7. Eu coloquei para você no slide 7, como que a Bíblia ensina. São 5 pelotões de ressurreição. Na frente de todos, você está vendo aí embaixo no slide, na frente de todo, o primeiro pelotão. Quem é o primeiro pelotão de ressurreição? Jesus Cristo sozinho, só Ele, marchando na frente de todos nós. Jesus é o primeiro a ressuscitar. Já ressuscitou há 2000 anos atrás. 3 dias depois de morto, naquele domingo de manhãzinha, de madrugadazinha, Ele ressuscitou dos mortos. E a Bíblia fala que a ressurreição de Cristo são as primícias da ressurreição. O que é primícia? O primeiro fruto. Então Jesus é o primeiro homem que ressuscitou com o corpo glorificado. Você fala: mas e Lázaro? Lázaro ressuscitou também, foi o próprio Jesus que ressuscitou ele com 4 dias de morto. Só que Lázaro não ressuscitou com o corpo glorificado. Lázaro ressuscitou com o mesmo corpo que ele tinha, tanto é que Lázaro morreu de novo. Lázaro morreu de novo. O corpo dele não foi glorificado. A menina lá, Talita,
que também foi ressuscitada pelo Senhor Jesus, ela ressuscitou com o mesmo corpo, cresceu e morreu de novo. Jesus não, ele não ressuscitou com o mesmo corpo, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Entenda isso, irmão. Corpo glorificado. Paulo, aqui no capítulo 15 de Coríntios, ele explica isso. Ele explica o que é um corpo glorificado. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala que Jesus, por exemplo, ele não era muito diferente do que era antes. O corpo glorificado não é muito diferente desse aqui. Vai ser corrigido todo defeitozinho, toda coisa errada vai ser corrigido, uma coisinha torta aqui vai ser corrigido, quem tem 6 dedos vai voltar a ter 5, e tudo vai ser corrigido, né? Cicatrizes parece que não serão tiradas, porque Jesus ele mostrou para Tomé as cicatrizes que ele tinha da cruz. Parece que cicatrizes não serão tiradas, mas elas não vai ficar feia, vai ficar bonitinha. Todo mundo ressuscitará com perfeita saúde, nunca mais morrerá. Ele entrou numa casa onde as portas e janelas estavam fechadas, ou seja, o corpo glorificado atravessa a parede, atravessa a porta. Jesus subiu aos céus levitando, então o corpo glorificado voa, mais ou menos como o super-homem voa. Ele comeu peixe e mel, mostrando que ele não é um fantasma, porque come, mastiga, engole peixe e mel. Ele disse para Tomé, põe o seu dedo aqui. Tomé pôs o dedo, e o dedo não atravessou, igual um fantasma, não era um gasoso, o corpo dele não era sólido. Tomé sentiu a densidade. Tomé, era o que tocou, viu que tinha densidade, e falou, Deus meu e Rei meu, tu és verdadeiro, ressuscitou mesmo, tem corpo de novo. Jesus é o primeiro pelotão. E o segundo pelotão de ressurreição, a igreja, no arrebatamento, mais ou menos 2000 anos depois de Jesus ter ressuscitado, a igreja ressuscita no arrebatamento para ser arrebatada aos céus, e nesse momento os ressuscitados se ajuntarão aos crentes vivos e subirão tudo no arrebatamento para encontrar com o Senhor nos ares lá em cima. O terceiro pelotão são os mártires da grande tribulação. Nos próximos 7 anos depois do arrebatamento da igreja, um pouco mais na verdade de 7 anos, perto de 10 anos depois do arrebatamento da igreja, vai ter uma sucessão de pessoas que vão morrer martirizadas pela sua fé. Serão perseguidas principalmente pelo anticristo, mas também por outros poderes. E depois, no final da grande tribulação, todos esses mártires ressuscitarão, é o terceiro pelotão. O quarto pelotão são os santos do Antigo Testamento, que vão ressuscitar ali no começo do milênio. E o quinto pelotão são os ímpios, vão ser os últimos a ressuscitar, lá no fim do milênio, 1000 anos depois que os santos do Antigo Testamento ressuscitaram, lá no fim do milênio, 1000 anos depois, ressuscitam os ímpios para serem julgados no juízo final e serem condenados ao inferno. Então, o último pelotão é só dos condenados. Os 4 primeiros pelotões são os salvos. Jesus Cristo, obviamente, é salvo. A igreja é salva. Os mártires da grande tribulação são salvos. E os santos do Antigo Testamento são salvos. Então, os 4 primeiros pelotões são dos salvos. O último pelotão dos condenados. Vão ser ressuscitados só para ser lançado vivo no lago de fogo. O slide 8... Ele mostra esses versículos aí, mostrando os pelotões. Então, vamos ler de novo aí, 1 Coríntios capítulo 15. Cada um, porém, ressuscitará por sua própria ordem. Cristo as primícias é o primeiro pelotão, depois os que são de Cristo, quer dizer, a igreja, na sua vinda, no arrebatamento, é o segundo pelotão. O último inimigo a ser destruído é a morte, ou seja, a morte vai acabar para todo mundo, isso é, todo mundo vai ressuscitar, para nunca mais morrer fisicamente. Aí está o terceiro pelotão, o quarto e o quinto, embutido nesse versículo. O slide 9, então, resume para nós as 5 ressurreições. A primeira ressurreição é de Cristo, a segunda ressurreição é da igreja, a terceira ressurreição é o dos convertidos e martirizados na grande tribulação, que foram mortos pelo martírio. A quarta ressurreição é dos santos do Antigo Testamento e a quinta ressurreição é dos ímpios. No slide 10... nós separamos essas 5 ressurreições em 2 grupos. O primeiro grupo, a Bíblia chama de primeira ressurreição. São 4 ordens, 4 pelotões de pessoas que vão ressuscitar para a vida. Ou seja, Jesus, obviamente, a igreja ressuscitará para a vida, está dentro da primeira ressurreição. Os convertidos e mortos por martírio na grande tribulação serão ressuscitados para viverem para sempre na bem-aventurança eterna.
E o quarto pelotão, dentro da primeira ressurreição, serão os santos do Antigo Testamento que serão ressuscitados no começo do milênio. E a segunda ressurreição, a Bíblia chama de segunda ressurreição, o segundo tipo de ressurreição, o segundo grupo de ressurreição, é uma ressurreição só para a condenação, que é a ressurreição dos ímpios. Eu estou deixando os versículos aí, não vou ler, para a gente não tomar muito tempo nesse estudo, mas você pode pausar o vídeo aí, procurar na sua Bíblia e ler na sua Bíblia tudo isso aí que está bem claramente dito na Bíblia. O slide 11 fala de novo sobre o desfile militar que representam as ressurreições. Então, esse primeiro grupo aí, que é o primeiro pelotão com Jesus, o segundo pelotão com a igreja no arrebatamento, o terceiro pelotão dos mártires ressuscitados no final da grande tribulação, e o quarto pelotão, que são os santos do Antigo Testamento, esse grupo todo é o grupo dos salvos, e esse grupo todo experimenta o que a Bíblia chama de primeira ressurreição, ou primeiro grupo de ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, bem-aventurados. E o último grupo, o quinto pelotão, é o que a Bíblia chama de condenados, é a segunda ressurreição, e vão ressuscitar apenas para serem lançados com corpo físico no inferno, no juízo final. O slide 12, ele repete isso, né, de uma maneira mais organizada, que a gente tem falado, né, o primeiro grupo e o segundo grupo, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. O slide 13 posiciona isso na linha do tempo. A primeira ressurreição é de Cristo. Cristo as primícias. Isso aconteceu lá no ano 32 depois de Cristo, né? Naquele domingo de madrugadazinha, em que Jesus ressuscitou. A segunda ressurreição vai ser no arrebatamento da igreja, que eu estou colocando aí como número 2, e está prestes a acontecer a qualquer momento, aproximadamente 2000 anos depois de Jesus ter ressuscitado. Vamos nós, crentes, se morrermos, vamos ser ressuscitados no arrebatamento. Se nós estivermos vivos, nós vamos ser juntados vivos, nós não vamos passar pela morte. No arrebatamento, os crentes que estiverem vivos serão transformados num corpo glorificado sem passar pela morte. Então, irmã, irmão, amigo, amiga, se você crê em Cristo, e se o arrebatamento acontecer durante o seu tempo de vida aqui na terra, você vai ser transformado num corpo glorificado e não vai experimentar a morte. Você não vai saber o que é morrer fisicamente. É um privilégio que os crentes vivos vão ter no tempo do arrebatamento. Vão se juntar os crentes mortos ressuscitados, vão subir e encontrar com o Senhor Jesus Ares, ficar lá em cima no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra acontece o princípio das dores, a grande tribulação, que nós já estudamos para trás nos nossos estudos. Em terceiro lugar, na volta de Jesus, o final da grande tribulação, todos os crentes que morreram pelo martírio durante a tribulação vão ser ressuscitados, para entrar no milênio, ressuscitados com corpos. E logo depois, alguns dias depois, algumas poucas semanas depois, Jesus ressuscita todos os santos do Antigo Testamento ali no início do milênio. É quase ao mesmo tempo que ressuscita os crentes que foram martirizados na grande tribulação, quase ao mesmo tempo ele ressuscita os santos do Antigo Testamento também, para que todo esse grupo de pessoas entre no milênio com o corpo glorificado, ressuscitado. O milênio transcorre, depois de 1000 anos acontece a quinta ressurreição, que é a ressurreição dos mortos não salvos, para passarem pelo juízo final e então serem condenados e serem lançados com corpos físicos no lago de fogo e enxofre, que é o inferno final, a Geena. O slide 14 repete um pouco o que a gente tem falado, a primeira ressurreição, que é o primeiro grupo. Se fala dessa primeira ressurreição nesses versículos aí, João 5:20, Apocalipse 25, Lucas 14, 13 a 14, a segunda ressurreição, que é a condenação, Apocalipse 20, capítulo 20, versículos de 11 a 15. O slide 15 é uma observação, uma pergunta e uma resposta a ela. Por que temos certeza de que a segunda ressurreição é somente para os ímpios, os condenados? Resposta, porque em Apocalipse, capítulo 20, versos de 4 a 6, fala-se que aqueles sobre os quais não tem autoridade a segunda morte é a condenação eterna, são somente aqueles que participaram da primeira ressurreição, ou seja, do primeiro grupo de ressurreição, dos 4 pelotões, batalhões da primeira ressurreição. De fato, esta segunda ressurreição não é propriamente uma ressurreição
no sentido que é a primeira, porque na primeira o nosso corpo será saudável, será prazeroso, será forte. A segunda ressurreição, a Bíblia, ela não fala exatamente que os mortos, né, vão ressuscitar, dando a entender que os mortos continuarão mortos, porque diz assim que os mortos foram julgados. O que parece é que esses mortos receberão corpos para serem condenados corporeamente, e não apenas espiritualmente condenados. É mais ou menos como se fosse o corpo de um zumbi. Nós aí temos Hollywood fez essa febre de filmes sobre zumbis, né? Então a gente sabe o que é um zumbi. O zumbi é um morto-vivo. Ele parece vivo, come, anda, faz uns sons esquisitos, ou enxerga, ouve, pega, levanta a mão, briga, segura a faca, metralhadora. Mas está morto. Mas o corpo parece que está vivo. Então a Bíblia dá a entender que o pessoal que vai participar da segunda ressurreição, que são os condenados para serem lançados ao inferno, vão ter um corpo meio morto, meio vivo. Nós não, nosso corpo vai estar cheio de vida, muito mais do que agora. Nós vamos ser extremamente saudáveis, nunca mais vamos ficar doentes. Se ficar, vamos ser curados rapidamente, pelos recursos que vai haver nos novos céus e nova terra. Nós nunca vamos morrer mais, não vamos fazer mais pecado, né? Provavelmente vamos voar como o super-homem voa, vamos atravessar paredes, né? Particularmente eu creio que também teremos aí a capacidade de inventar até naves espaciais, vamos viajar pelo universo, porque é a eternidade inteira, né? Super inteligentes nós seremos, o próprio Deus estará conosco. Se a gente tiver uma dúvida, pergunta para ele: Senhor, como é que faz um motor para viajar na velocidade da luz? Ou como a Enterprise, né? Em dobra 2, dobra 3, dobra 4. Ele vai explicar para a gente, faz assim, 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 nós vamos fazer, nós vamos viajar pelo universo. Não tem ET, viu? Não tem ET. Só existe a gente na Terra mesmo, o resto é anjo e demônio. As únicas pessoas que existem no universo é Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, anjos, demônios e ser humano. Mais nada. Não existe ET, não existe o marciano, não existe o venusiano, não existe o Spock, não existe nada daquilo da Guerra das Estrelas, da Jornada nas Estrelas, nem da Guerra das Estrelas também não. Não existe nada disso. Não existe ET, disco voador, ou é um aparato militar de alguma nação que está sendo feito experimento secreto, ou é demônio enganando a gente, e eventualmente pode ser até algum anjo, a pessoa acha que é um ET, que é um disco voador. Ou é um astro, né, um fenômeno meteorológico, ou um fenômeno cósmico. Não existe disco voador, não existe desse jeito que o pessoal fala, não existe ET. Mas nós vamos viajar pelo universo. Podemos até colonizar novos planetas, nós mesmos. Fundar colônias. Não vamos encontrar ninguém diferente lá, não. Não vai existir aquilo da Jornada nas Estrelas, não. De encontrar novos mundos, novas civilizações, não vai existir isso, não. A gente pode encontrar com anjos que estão habitando um determinado planeta e tal. Isso pode ser, mas é anjo, né? Não tem corpo físico. Corpos físicos somente nós, seres humanos, e Jesus, né? Deus Pai não tem corpo físico, porque Ele é Espírito. Deus Espírito Santo também não tem corpo físico, porque Ele é Espírito, obviamente. Os anjos são espíritos, os demônios são espíritos. Os demônios vão estar trancados na geena para sempre, nunca mais a gente vai ver demônio na vida, porque eles estão na prisão de segurança máxima. Nós vamos esquecer que existe demônio e ímpio e condenado, porque vai ficar tudo trancado, nós não vamos ver ele nunca mais. Nunca mais veremos os demônios, os ímpios. O universo nós vamos ver só Deus, os anjos santos e uns aos outros que estamos salvos. Vai ser a delícia para todos sempre. Por isso que a Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano algum, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O slide 16, ele é uma pergunta que eu faço, eu vou fazer porque eu acho ela importante. Haveria uma sexta ressurreição? Slide 16, irmão. Porque eu falei de 5 ressurreições, porque a Bíblia fala claramente daquelas 5 lá. Mas é possível que tenha uma sexta ressurreição, e eu localizei-la aí, um pouco antes do juízo final, que seria a ressurreição dos salvos dentro do milênio que morreram. Porque no milênio, vai durar 1000 anos, vão ter pessoas salvas com o corpo glorificado, como nós, a igreja, os santos do Antigo Testamento, os que foram martirizados durante a grande tribulação e ressuscitaram. Mas haverão pessoas normais que não experimentaram a ressurreição, porque 60% da humanidade vai morrer na grande tribulação, mas 40% vai ficar viva. Desses 40%, uma parte vai ser julgada e condenada no julgamento das nações, vão ser lançadas no Hades, para ficar esperando lá para o juízo final. Vamos dizer que seja a metade, 20%. Outra metade, mais ou menos, né, por uma ideia,
mais 20% da humanidade, se fosse hoje é 1 bilhão e meio de pessoas aproximadamente, vão entrar no milênio com o corpo normal, que vai morrer um dia, que fica doente, e vão conviver com a gente. E mesmo a Bíblia falando que no milênio as pessoas vão ter uma grande longevidade, porque as condições sanitárias do planeta serão excelentes. A Igreja de Cristo vai mudar o planeta totalmente, ambientalmente, vai ser um ambiente super bem cuidado, né? Jesus e a Igreja vai recuperar o planeta ambientalmente, o planeta Terra vai voltar a ser um jardim do Éden, pelo trabalho inteligente e profissional da Igreja, porque a sua competência profissional vai continuar com você lá na frente. Se você é um bom agrônomo agora e crente em Jesus, vai ser ressuscitado como bom agrônomo também. E você vai ajudar a recuperar o planeta ambientalmente, e assim para todas as profissões. Haverá também a recuperação social. Se você é nutricionista, você vai levar a sua competência profissional de nutricionista para ensinar as pessoas a se alimentarem bem depois e terem muita saúde, e assim por diante. Todas as profissões legítimas, né, e boas terão seu lugar lá no milênio para aplicar na Terra. Então as condições de vida do planeta serão fantásticas. Por isso a Bíblia diz que as pessoas vão viver muitos e muitos anos. 100 anos será fichinha para qualquer um viver. Estou falando daqueles que são de corpos naturais, não nós. Nós vamos viver para sempre, nós nunca vamos morrer. Mas alguns vão entrar com os corpos naturais, esses morrerão, mas morrerão muito depois. Vão viver 200 anos, talvez, 180, 150. Como é 1000 anos, muitas pessoas vão morrer crendo. Porque se morrer não crendo durante o milênio, vai ter muita gente que mesmo vivendo no milênio não vai crer em Cristo, não vai se converter, mesmo estando debaixo do governo direto de Cristo, mesmo vendo Jesus em Jerusalém, pessoa, não vai se converter, porque o coração de alguns homens são duros, e depois vão ser julgados no juízo final e vão para o inferno final, né, o lago de fogo. Mas algumas pessoas vão crer em Jesus, vão se converter e vão morrer. Então elas têm que ser ressuscitadas. Por isso que muito provavelmente existirá uma sexta ressurreição no final do milênio, antes do juízo final. A Bíblia não fala dela em momento algum. Por isso que eu coloquei na forma de interrogação uma conjectura minha, que eu entendo que haverá. Apesar da Bíblia não falar, haverá uma sexta ressurreição. Slide 17. Nós vamos falar um pouco mais sobre o estado intermediário. O texto fundamental sobre o estado intermediário é Lucas 16, o episódio do rico e do Lázaro. Nós já estudamos ele 2 segundas-feiras atrás, e vamos voltar a falar um pouco dele. Lucas 16, 19 a 31, eu vou ler outra vez. É um episódio, não é uma parábola. Jesus está contando uma história real que aconteceu mesmo. Ele conta assim e diz assim, Lucas 16, versículo 19 em diante. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro. Essa é uma das provas de que não é uma parábola, porque em nenhuma parábola as pessoas têm nome. Aqui o mendigo tem um nome, o que mostra que não é uma parábola. Também não inicia dizendo que é uma parábola. Coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico. E desejava este mendigo alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Um outro nome para paraíso. Lugar bom. E veja que quem leva a gente para o paraíso depois da morte são os anjos. Então a gente morre, a pessoa está morrendo. Quem é que vem receber ela para levar ela para o descanso, enquanto aguarda a ressurreição? Anjos de Deus. Eu vou contar uma história que aconteceu, verdadeira. Quando a minha avó se converteu, minha avó materna, Amália, se converteu com 95 anos de idade. Ela foi espírita a vida inteira, filha de médium espírita. Ela foi espírita a vida inteira e ela, com 95 anos de idade, se converteu, nós a batizamos. E ela se converteu verdadeiramente e ela faleceu algum tempo depois da conversão e do batismo. E a minha esposa estava presente no momento que minha avó faleceu. Eu não estava. A minha esposa estava presente no momento que ela deu o último suspiro. E a minha esposa teve uma visão da minha avó sendo levada para o céu, numa carruagem. Anjos estavam levando ela para o céu, e ela dava tchau para minha esposa, assim, feliz, sorridente, alegre, tranquila, batendo com a Bíblia aqui.
O mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso. O mesmo paraíso que Jesus falou para o ladrão que se converteu lá na cruz, quando ele disse, em verdade eu vos digo, estarás comigo no paraíso, no mesmo lugar. Versículo 22, a parte B. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, esse aqui não é o inferno final, não é a Geena, não é o lago de fogo, é o Hades, é o inferno provisório, é o lugar dos mortos, é o lado ruim do Hades, é o lugar de tormento para quem morre condenado. Quem morre salvo vai para o paraíso, quem morre condenado vai para o lugar de tormento, que aqui é chamado de inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe, a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Você veja que não é o inferno final, mas já tem fogo. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Ou seja, entre o paraíso e o lugar de tormento tem um grande abismo, intransponível, de sorte que os que querem passar daqui do paraíso para vós outros, lugar de tormento, não podem, nem os que estão aí no lugar de tormento, se quiserem passar para cá, para o paraíso, não pode. Então replicou-lhe o rico, Pai, eu te imploro que o mandes, o mendigo, né, o Lázaro, a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão e disse, eles, os teus parentes, os teus amigos, têm Moisés e os profetas, ou seja, tem a Bíblia. Ouçam os profetas e Moisés, ou seja, ouçam os pregadores, leiam a Bíblia. Mas o rico insistiu e disse, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão dos seus pecados. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Morto não volta de jeito nenhum. Toda a sessão espírita que fala que o morto voltou, que o espírito do Allan Kardec, que o espírito do Augusto Silva, do Emanuel, do Chico Xavier, do André Luiz, do Dimas de Souza, tudo falso. Do avô, da avó, da mãe, do pai, do filho, da criança, do tio, do amigo, tudo falso, é tudo demônio que se manifesta lá, enganando os ouvintes. Mas a pessoa que frequenta essas sessões espíritas fala assim, mas ele falou igualzinho o meu avô. O demônio imita a voz das pessoas. Ah, mas ele falou coisa que só eu e meu avô sabíamos. O demônio está vendo tudo, tem uma legião de demônios, né? São miríades e miríades de demônios o tempo todo zanzando na terra, vendo tudo. Então eles viram, algum demônio viu e foi lá e contou. Ele ouviu tudo que aconteceu e viu tudo que aconteceu. Por isso, sessão espírita é uma enganação. Você está sendo enganado e enganado, e não vá lá. É engano do diabo. Não vá lá. A reencarnação é falsa, não existe. Não existe reencarnação. Em outro texto diz que está ordenado os homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então ninguém morre mais de uma vez, portanto também não reencarna mais de uma vez. Nenhuma vez, na verdade. Só uma vez, né, que é o nascimento único que existe. Morreu, depois disso existe o julgamento de Deus para salvação ou condenação. Voltando aqui ao slide 17. Esse episódio foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Não é ensinado como uma parábola, mas sim é ensinado como um fato acontecido. Não se começa o texto dizendo que Jesus lhes propôs uma parábola, como é o costume dele quando ele vai falar uma parábola. Há menção de um nome, Lázaro, o que nunca é feito numa parábola. Esse episódio mostra que há uma existência consciente após a morte. O rico estava consciente, Abraão estava consciente. Slide 18. Esse episódio mostra a realidade da separação pós-morte dos salvos e não salvos. Os salvos para o descanso e os não salvos para o tormento. Há um abismo separando. Ou seja, quando a pessoa morre, existe o selamento do destino dela. Por isso que não adianta fazer missa de 7º dia, de 30º dia, de 1 ano, muito menos culto. Não adianta rezar pelas almas dos mortos. Não adianta fazer nada. A hora que a pessoa morre, o destino dela está selado.
Se ela é salva para sempre. Se ela é condenada para sempre. Também mostra como quinta informação a ausência de uma segunda oportunidade de salvação. Sexta informação, mostra a impossibilidade de comunicação entre vivos e mortos. Não existe fantasma de morto voltando. Não existe. Isso é falso. Todo fantasma de morto é demônio fingindo ser um morto. Não é possível a comunicação com os mortos, nem nossa com eles, nem eles conosco. É impossível. Para compreender melhor este texto fundamental, vamos desenvolver mais compreensão bíblica sobre esse assunto. O slide 19 vai falar um pouquinho sobre os céus. Eu vou precisar desse conceito. A Bíblia fala de 3 céus. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, está escrito assim, Paulo falando: conheço um homem em Cristo, que é ele mesmo, que há 14 anos atrás foi arrebatado ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então Paulo fala do 3º céu. O que é isso, 3º céu? Há diferentes concepções sobre a estrutura do universo material e espiritual. No slide 20, você tem as 2 concepções que eu conheço, que existem sobre como é o universo físico, material e espiritual. A de cima diz que o primeiro céu é o universo material, esse universo que a gente vê de dia e de noite, né? As estrelas, as constelações, as galáxias, a lua, o sol. Gigantesco, provavelmente infinito. O segundo céu é o mundo espiritual, onde estão anjos e demônios que ficam permeando esse universo material. Então, o segundo céu, na verdade, está dentro do primeiro céu, um enfiado no outro. Um é material, o primeiro céu é material, que a gente está vendo, matéria, toca, cor. O segundo céu é espiritual, anjos e demônios estão transitando aqui, lá em cima também. E o terceiro céu está fora de tudo, englobando tudo, é a morada de Deus. A segunda concepção que alguns estudiosos têm é que o primeiro céu seria só a atmosfera terrestre. Então, o azul do céu que a gente vê. Não engloba a lua, nem o sol, nem as estrelas, nem as galáxias. O segundo céu é que seria o que está fora da atmosfera terrestre. E o terceiro céu estaria fora desse universo físico e seria a morada de Deus. Qual das duas eu, Marcelo, entendo? O slide 21 mostra a minha compreensão, que é a de cima. Eu entendo que o correto é o de cima. Por quê? Porque em Efésios 6,12 está escrito assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que atuam e habitam nas regiões celestes, ou regiões celestiais. Dizendo que demônios e anjos atuam em regiões celestiais. Regiões celestiais são céus. Ora, que regiões celestiais, que céu é esse? O slide 22 mostra para nós que o segundo céu, que eu estou chamando de mundo espiritual, é o que Efésios 6,12 chama de regiões celestes ou regiões celestiais. Então, a minha concepção é essa de cima. Primeiro céu, o universo material. Segundo céu, o universo espiritual, que está aqui junto de nós, do universo material. E o terceiro céu está por fora de tudo, é a morada de Deus. O slide 23 fala que existem 2 infernos. Então, são 3 céus e 2 infernos. Lucas 16, 23, que é o que a gente leu agora mesmo, fala assim: no inferno, o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A palavra grega que foi traduzida por inferno é Hades. Se fosse no Antigo Testamento, seria a palavra Sheol, que significa a mesma coisa que Hades, inferno, que significa o lugar dos mortos, ou regiões inferiores da terra. A palavra inferno significa inferior. Né? O inferno está dentro da terra, regiões inferiores da terra, regiões dentro da terra. Daí o nome inferno. Mateus 10, 28, fala de um outro inferno. Jesus fala assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Este é Deus, né? Só Deus que pode decidir quem vai para o céu, salvação, ou quem vai para o inferno, condenação. O diabo não decide isso, nem homem nenhum, só Deus decide. E essa palavra inferno, que foi traduzida como inferno em Mateus 10, 28, no grego não está Hades, está Geena.
que é o lago de fogo, que é o inferno final, onde vão apenas os condenados. O inferno de cima, o Hades, os salvos também vão, só que para o lado bom dele, que se chama paraíso. No slide 24, a gente fala um pouco mais disso. O que é o inferno lá do episódio do rico e do Lázaro, que é o Hades em grego, Sheol em hebraico, que também é chamado na Bíblia de regiões inferiores da terra? É para onde iam, antes da ressurreição de Jesus, e Jesus contou esse episódio antes da ressurreição dele, então quando ele contou estava valendo, todos os que morrem, salvos e não salvos. Para os que vão para o lugar de tormento, é uma punição inicial e provisória, a antessala do inferno final, que é Geena. Para os que vão para... aí seria melhor. Para os que vão para a salvação eterna, que é os novos céus e nova terra, eles vão para o paraíso, e esse paraíso que está dentro do Hades é a antessala do céu. Então, quem morre e está salvo já começa a gozar um pouquinho dos prazeres celestiais. Quem morre condenado já começa a sofrer uma medida dos tormentos do lago de fogo, mesmo não sendo o lago de fogo ainda. O inferno Geena, que também é chamado lago de fogo, é a condenação final. É o inferno final, é o lugar e estado da punição final, está vazio hoje, para lá só vão os condenados. Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno, Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, no final dos tempos, lá no finzinho, depois do juízo final, até o lugar dos mortos, que vai estar esvaziado, porque não vai ter ninguém lá mais, né? Porque os salvos estão salvos, os condenados foram ressuscitados em corpo físico para serem condenados a Geena, mas vai ser lançado também esse inferno final, esse inferno provisório, que é o Hades, lá dentro da Geena também. E a condenação é chamada segunda morte. É interessante isso aí, que tem um ditado que diz assim: quem nasce uma vez morre duas, quem nasce duas morre uma. Se você nasceu só do seu corpo físico, você vai morrer fisicamente e espiritualmente, porque você vai para o inferno também. O inferno de lago de fogo, que é chamado segunda morte. Mas se você nasce fisicamente, nasce espiritualmente pela fé em Jesus, você só vai morrer fisicamente, porque espiritualmente você não vai morrer. Por isso que se diz: quem nasce uma vez morre duas, quem nasce duas vezes morre uma. Slide 25, mostra para nós aí que o Hades, a Bíblia indica que ele está dentro do planeta Terra. Lucas 10, 15, diz assim Jesus: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Descer, né? Para dentro da terra. Efésios 4, 9 diz assim: ora, que quer dizer subiu Jesus ressurreto, senão que também havia descido na sua morte até as regiões inferiores da terra? Aí está explícito, né? Porque Jesus foi ao Hades, né? Ele foi lá, pregou inclusive lá dentro. Alguém fala, pregou por quê? Ninguém se converte, não, mas ele pregou para confirmar que as pessoas que estão no lugar de tormento são incrédulas mesmo e vão rejeitá-lo. Então ele desceu às regiões inferiores da terra. Este é o versículo bíblico explícito que o Hades fica dentro do planeta Terra, lá dentro dele em algum lugar. 1 Pedro 3, 18 a 20 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual em Espírito também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Ou seja, Pedro fala que Jesus foi ao Hades. Entre a morte dele e a ressurreição dele, ele ficou no Hades, como todo homem fica. Como todo homem fica. Jesus era um homem. Todo homem que morre vai para o Hades. Certamente Jesus chegou no paraíso, o primeiro lugar que ele chegou lá foi no paraíso, porque ele é um justo. Mas ele, pelo jeito, ele quis também ir lá para o lugar de tormento. Deu um jeito de ir para lá, um anjo o levou, alguma coisa aconteceu assim. Ele transpôs o abismo, foi lá no lugar de tormento e pregou para o pessoal lá. A pergunta é, por que ele pregou? Para confirmar que todos os que estão lá, mesmo ouvindo o evangelho da própria boca de Jesus, continuarão com corações duros e o rejeitarão. Slide 26. É um esquema que mostra como é que era o Hades antes da ressurreição de Cristo. Presta atenção. Antes de Jesus ressuscitar, era do jeito que está aí. O inferno ou lugar de tormento, né? No episódio lá, o lugar onde o rico estava, sofrendo já, um calor infernal, sofrimento, dor.
um poço de abismo intransponível, do lado direito o seio de Abraão, o paraíso, onde estava o mendigo, numa boa, de boa, tranquilo, em paz. Tudo isso aí é o Hades ou Sheol. O slide seguinte, o slide 27, mostra que durante a ressurreição de Cristo, o paraíso inteiro foi levado para o terceiro céu. Está vendo aí, irmão, irmã, amigo, amiga? Durante a ressurreição de Cristo, teve um movimento gigantesco no Hades. O lugar de tormento ficou lá no meio da terra, onde está até hoje, lá no centro da terra, lá em algum lugar dentro da terra. O poço do abismo continua lá. Mas o paraíso inteirinho foi arrancado de dentro da terra e foi levado lá para o terceiro céu. Você fala, como é que isso pode? Irmão, irmã, amigo, amiga, poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Quem criou o universo, quem teve poder para criar o universo, tem alguma dificuldade de pegar um lugar e levar para o céu? Tem alguma dificuldade? Temos que pensar nisso. Slide 28. É como o Hades está hoje, depois da ressurreição de Cristo. O Hades hoje não tem mais o paraíso nele, só tem o lugar de tormento e o poço do abismo, lá dentro da terra. Lá dentro da terra hoje tem o lugar de tormento e o poço do abismo, lá dentro. Isso é o Hades ou Sheol hoje. Slide 29. Voltando no slide 28. A mídia pode voltar no slide 28. Onde está o paraíso? Lá no terceiro céu. Não está mais no interior da terra, está lá no terceiro céu. Vamos para o 29 agora. Slide 29. 2 Coríntios 12, de 1 a 4. Se é necessário que eu, Paulo, me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor para mim. Conheço um homem em Cristo, que é o próprio Paulo, que há 14 anos atrás foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, que é ele mesmo, Paulo, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Está vendo? O paraíso está no terceiro céu. Esse é um texto bíblico que prova que o paraíso está no terceiro céu. Não é o único. Não é o único. Nós vamos ler outros daqui a pouco. Mas esse é um primeiro texto que mostra que se ele foi para o terceiro céu, onde Deus está, a morada de Deus, e lá ele viu o paraíso, é porque o paraíso está lá. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O slide 30 é um texto de Efésios, capítulo 4, versos de 7 a 10, diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele, Cristo, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então Jesus, quando ressuscitou, o cativeiro aí é o lugar dos mortos. Então ele pegou o lugar dos mortos bom, que é o paraíso, e levou o cativo, ou seja, levou preso nele o paraíso inteiro, e levou para o terceiro céu. Nós já lemos o resto. Slide 31, Apocalipse 6, 9. Quando ele, Jesus, abriu o quinto selo, eu, João, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ora, o altar é o altar do sacrifício do templo celestial que está no terceiro céu, onde Deus habita. Logo, os mortos em Cristo, aqueles que morreram salvos, vão para o paraíso, que está no terceiro céu, porque João viu as almas daqueles que foram mortos salvos, por causa da palavra de Deus, só pode morrer um salvo, né? Ninguém morre pela palavra de Deus se não crê na palavra de Deus, se não crê em Cristo, se não é salvo, se não é cristão. Quem que tem coragem de morrer por Cristo se não for cristão? Só o cristão verdadeiro. Então, esses que morreram por causa da palavra de Deus são crentes salvos, são cristãos verdadeiros salvos. E onde que João viu eles? No templo celestial que fica no terceiro céu. Mais uma prova bíblica que o paraíso está no terceiro céu. E, finalmente, o slide 32, que resume tudo. Aqueles que morrem em Cristo, ou seja, que morrem crentes em Jesus Cristo, firmes, perseverando na fé e na igreja, terão uma boa morte. Não tenha medo, irmã, irmão. Quando você morrer, vai ser de boa, tranquilo. Você vai ver anjos te buscando. Vão te levar até a presença de Jesus, porque Jesus está no terceiro céu, né? E a sua morte vai ser boa. Fique tranquila e tranquilo. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. A gente tem testemunhos de homens de Deus que morreram assim, tranquilos. Eu me lembro de é um famoso homem de Deus, um desses homens famosos aí de Deus, mais antigos, que ele falou para a esposa assim, ele estava sentado numa cadeira, chamou a esposa e falou assim, olha, eu estou indo para o pai já, tá?
Ela achou estranho. Como assim, você está indo para o pai? Falou, não, tchau, tchau, fica com Deus aí. Fez uma despedida bacana, deu um sorriso e foi. Sereno, tranquilo, de boa, sem sofrimento, sem gritaria, sem horror. Deixa eu contar para vocês a morte de Voltaire. Voltaire era um famoso filósofo francês, ateu ou agnóstico, na prática não tem diferença. Ele zombava dos crentes, zombava da igreja, zombava da Bíblia. Voltaire era bem zombador mesmo dos crentes e da Bíblia, da igreja. E Voltaire, tem até uma história curiosa, que Voltaire ele profetizou que depois de 100 anos, a Bíblia não estaria existindo mais na França, não existiria nenhum exemplar da Bíblia na França mais. A Bíblia seria extinta da França, porque ele considerava a Bíblia um livro falso, obsoleto, que nenhum francês deveria ler. Então ele profetizou isso, daqui a 100 anos não vai existir nenhuma Bíblia na França mais. Sabe o que aconteceu 100 anos depois dessa profecia dele? A casa dele foi comprada pela Sociedade Bíblica Francesa e se tornou uma gráfica de Bíblias. Que ironia, né? Não só a Bíblia continua firme e forte na França, como a casa de Voltaire é a sede da Sociedade Bíblica Francesa que imprime Bíblias. As pessoas que assistiram à morte de Voltaire, ateu ou agnóstico, na prática é a mesma coisa, dizem que a morte dele foi horrível, que ele via o inferno, ele via o tormento, e ele falava, não me deixa morrer, eu não quero morrer, não me deixa morrer, eu vou para um lugar horrível, não me deixa morrer. As pessoas que assistiram à morte de Voltaire deram testemunho e disseram assim, nunca queira ver um ateu morrer. É o quadro mais pavoroso que existe. E também você que crê em Cristo terá a ressurreição para a vida eterna. Isto é, ficaremos sempre bem. Morte boa, tranquila, dormiremos no Senhor. Seremos levados pelos anjos até o próprio Senhor, viveremos em tranquilidade, em bem-aventurança, e vamos ressuscitar para a vida, num corpo glorificado, forte, saudável, imortal, sem pecado, e viveremos para sempre com o Senhor. Esse é o seu futuro, eu que te aguardo. E nós terminamos essa lição de hoje, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém.